Então, pessoal, boa tarde. A gente vai começar, então, agora essa aula, onde a gente vai falar de avaliação fisioterapêutica, tá? Alguns pontos principais que a gente tem. Então, assim, só para a gente lembrar, e talvez isso seja mais importante numa segunda etapa aqui do nosso caminho, que vai ser quando vocês forem para a entrevista, a gente tem que sempre usar essa linha de pensamento aqui durante o nosso atendimento, né? Quando a gente vai atender o paciente, quando a gente vai admitir, quando a gente vai traçar as condutas, o plano de tratamento. Então, a gente começa basicamente na avaliação, né? Que a gente vai ver algumas partes que eu acho, assim, partes principais hoje. A partir da avaliação, a gente elabora o diagnóstico cinético funcional, que é o diagnóstico fisioterapêutico. Basicamente, o diagnóstico fisioterapêutico é aquilo que o paciente apresenta de alteração na avaliação e que o fisioterapeuta trata, né? Que o fisioterapeuta vai ter ali como base para desenvolver os seus objetivos, né? Então, os seus objetivos de tratamento. Lembrando, pessoal, que objetivo é sempre algo que a gente usa verbo no infinitivo, tá? Então, também essa infinitivo. Isso aqui também eu já deixo aqui para vocês, porque se porventura na prova escrita, né, na discursiva, cair alguma coisa para vocês colocarem o objetivo fisioterapêutico, né, fugir do padrão um pouco do que a gente está trabalhando, lembra sempre de colocar o objetivo com o verbo no infinitivo. O que é o verbo do infinitivo? Aquele que termina em R. Ar, er, ir, or, ur. Agora o meu sotaque paranaense pegou, né? Mas só para a gente colocar aqui, ó, tipo, promover, estimular, melhorar, opa, e lembrar sempre que o objetivo não é conduta, o objetivo é aquilo que a gente quer. Então, por exemplo, melhorar a amplitude de movimento é meu objetivo. Aí eu vou colocar a minha conduta. Para melhorar a amplitude de movimento, o que eu vou fazer? Vou fazer mobilização passiva, vou fazer mobilização articular, exercício ativo, aí vem a conduta, tá? Só para tomar esse cuidado, então, caso de repente apareça na prova discursiva de vocês. Mas aqui, essa é a nossa linha base de trabalho, e espero que todos passem, né, para a segunda etapa, lá para a terceira, na verdade, que é a entrevista, e daí, se passarem, a gente vai trabalhar essa preparação para a entrevista, vai falar mais sobre isso, tá? Bem, a avaliação, ela tem 3 etapas base, né, gente? Então, dados pessoais, anamnese e exame físico. Vamos lá, só para a gente entender rapidinho. Dados pessoais são dados de identificação do paciente, então são dados gerais, como vocês estão vendo aí na tela, né? Várias coisas que identificam inicialmente o paciente, que faz parte do nosso prontuário. A anamnese é a história, né? Então, o que aconteceu até ali com esse paciente, até aquele momento, e tudo que ele puder nos contar. Então, a anamnese é uma conversa, é uma entrevista. E o exame físico, aí sim, é a parte onde a gente vai colocar a mão na massa, tá? O que é interessante a gente estar sempre atento no exame físico, sinais vitais. Então, sinais vitais a gente sempre vai, né, dar importância, a gente sempre vai investigar. Aqui eu separei o que tem de principal de sinal vital, gente. Então, temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial, ausculta e saturação. E a gente vai falar um pouquinho desses detalhes, tá? Também aqui na aula a gente tem um parâmetro mais ou menos do que é o normal a depender da idade, tá? Algumas idades principais. Então, recém-nascido, primeira infância, né, 3 anos, segunda infância, pré-adolescência, aí vem para o padrão do adulto e do idoso na sequência, tá? Mas a gente consegue ver aí, né, que tem um padrão básico, por exemplo, para temperatura, né, que é mais ou menos a mesma coisa. Lembrando que para ser febre, gente, a temperatura ela tem que estar maior que 37,8, tá? Graus Celsius, para ser considerado febre.
Abaixo disso ainda está dentro do normal, do 36, 35,9 até 37,5, mais ou menos. E aí tem as diferenças, né? De frequência cardíaca, de frequência respiratória e de pressão arterial. Aqui vale a pena só chamar atenção na frequência respiratória do bebê e da criança, né? Que é mais elevada do que o padrão depois que a gente vai ver no adulto, por exemplo, né? No idoso pode se elevar um pouquinho também. E para pressão, a mesma coisa, né? Aqui a gente está com uma pressão sistólica de 95 a 119, diastólica de 60 a 79. Então, a última recomendação, gente, diz que a pressão normal, o ideal, o alvo do adulto é 119 por 79, ainda abaixo de 12 por 8, tá? E no idoso já é admitido uma pressão um pouquinho mais alta. Mas isso aqui é só para a gente saber valor de referência, caso apareça algum caso clínico ali no meio, né? A gente ter uma ideia do que está acontecendo, se está tudo dentro do esperado. A oximetria de pulso. A oximetria de pulso, ela ganhou bastante importância para a gente durante a pandemia, né? Antes a gente não usava tanto, mas ela é bem interessante para que a gente tenha uma ideia da saturação de oxigênio nas hemácias, né? Então, nesses aparelhinhos, seja o oxímetro de dedo que a gente usa, né? Ou esse aqui, que talvez vocês já tenham visto em hospitais, que é um monitorzinho maior, esse aqui de dedo que eu falo portátil, tá, gente? Então, vai ter esse aparelhinho que ele tem uma luz infravermelha e ele vai identificar a quantidade de O2 na hemoglobina, o quanto a hemoglobina está saturada. E a gente vai ter uma variação. Então, no recém-nascido, por exemplo, a gente pode ter uma saturação um pouco mais baixa do que normalmente a gente tem no padrão do adulto, né? Do que a gente tem como referência. Só um comentário, porque, né, o bebê dentro da barriga da mãe, ele divide o oxigênio com a mãe. Então, tanto a mãe, a gestante, quanto o bebê tem uma saturação mais baixa do que o normal. A tendência é ter uma saturação mais baixa que o normal, principalmente o bebê. E logo que nasce, ele tem esse padrão um pouco mais baixo, mas depois logo aumenta à medida que ele começa a respirar normalmente. E no adulto, gente, o padrão básico que a gente tem de saturação é sempre acima de 90, tá? Então, já vou fazendo os paralelos aqui para a aula de respiratória, porque a gente não tem tanto tempo assim mais, né? E nem teria pelo nosso plano original, então, para a gente já poder otimizar nosso tempo. Existe uma curva, né, um gráfico, que ele associa a SpO2, que é essa saturação, SaO2, com a PaO2, tá? Então, a SpO2 é o quê? Essa quantidade de hemoglobina na hemácia. A PaO2, gente, vai ser a pressão parcial de oxigênio que a gente tem no sangue arterial. Esse azinho aqui, ó, é de arterial, tá bom? E a gente vê isso aqui na gasometria, que é algo que a gente já vai estudar na quinta-feira também. Então, o que que acontece? Existe uma relação entre esses valores. E daí, o que que essa curva fala? Que quando a gente está com 90% aqui de saturação, a gente está com uma PaO2 no mínimo de 80. Chama curva de dissociação da hemoglobina. Vou anotar aqui do lado que tem mais espaço. Curva de dissociação da hemoglobina. Estou falando de uma forma bem simples, gente, mas é o que a gente tem que já ter como base para depois se eu escrever errado, desculpa, gente, é por conta que eu estou falando e escrevendo, às vezes é mais difícil. Essa curva de dissociação da hemoglobina. Então, o que que quer dizer isso? Por exemplo, se eu tenho uma saturação mais baixa aqui, pela curva que a gente vai ter, né? Depois eu mostro o desenho direitinho para vocês, a nossa PaO2 também vai estar mais baixa. Então, por isso que a saturação, ela já é um indicador para a gente
de como está a troca gasosa, porque o oxigênio, ele depende, né, a quantidade de oxigênio circulante depende da troca gasosa que está acontecendo no nosso pulmão, da entrada do O2 para o nosso pulmão, tá? Então, só para vocês saberem por que esse valor de 90% normalmente é o valor de referência, é isso que ele indica. Isso falando de maneira geral, porque a saturação, ela pode ser, ela se altera, tá? Com a idade. Então, quanto mais velha a pessoa, menor a saturação. E existe uma fórmula para isso, né, que o pessoal da UTI usa bastante. Eu vou passar fórmulas para vocês também, mas só para vocês já irem se acostumando com isso. E esse é um dos aspectos que a gente tem que levar em consideração, tá? Agora, quando o paciente ele é hipoxêmico crônico, tá? Então, por exemplo, o paciente com DPOC, que é esperado que ele tenha uma doença pulmonar, né, que dificulta a troca gasosa, para esses pacientes, entre 88 e 92 é admitido como uma saturação ok, tá? Mas via de regra, pessoal, a gente admite o 90, tá bom? Guardem aí essa informação. A ausculta pulmonar e a ausculta cardíaca. Então, assim, na ausculta cardíaca, a gente tem quatro pontos de ausculta. E eu vou passar para vocês sobre a ausculta cardíaca, o que pode aparecer nas provas. Então, esses pontos a gente tem que saber, tá? Aqui ficou cortado, então vou colocar aqui. Então, a gente tem o foco pulmonar, o foco aórtico, o foco tricúspide e o foco mitral. O que acontece, pessoal? A gente tem esses focos, tá? E esses focos, eles estão ligados às válvulas. Vocês lembram que a gente tem? Então, a gente tem a válvula tricúspide aqui, né? Átrio ventricular, foco tricúspide. A válvula mitral, foco mitral. A válvula semilunar pulmonar e a semilunar aórtica. Aqui pelo desenho, é interessante depois vocês darem uma olhadinha e vão palpando em vocês mesmos, qualquer coisa faz a ausculta, para que se de repente, né, na prova aparecer alguma coisa que diga respeito a isso, vocês consigam localizar o ponto, né, sem ter que decorar. Então, a pulmonar e a aórtica, que fica mais ou menos, né, no mesmo nível aqui em cima, segundo espaço intercostal, e daí depois a tricúspide, que fica bem na ponta do processo tifoide, e a mitral, que fica aqui mais ou menos no espaço intercostal 5, que fica embaixo, ali um pouco abaixo do mamilo, tá? Então, só para a gente localizar esses pontos, saber que diz respeito, né, às válvulas. E aí, quando a gente ausculta, a gente tem duas bulhas. Isso para fisioterapia é o que basta, tá? Então, a primeira bulha, ela é formada pela vibração de intensidade variada e ela que se inicia na fase isovolumétrica de contração do ventrículo e se estende até o final da ejeção. Não sei se vocês lembram da contração isovolumétrica, é aquela contração que tem enquanto as válvulas ainda estão fechadas, tá? Ela coincide com o pulso arterial, é mais grave, grave é o som mais grosso, vamos dizer assim. E seu lugar de maior intensidade é no foco mitral. A segunda bulha, ela corresponde aos componentes aórtico e pulmonar. Então, isso aqui eu vejo aparecendo bastante nas provas, por isso asterisco. É melhor ouvida no foco aórtico. E ela é mais seca, né? Mais aguda. E aí pode ter murmúrios, pode ter sopro, pode ter sons que indicam que as válvulas não estão funcionando direito, tá? Então, aqui também depois, né, para a gente, se vocês quiserem rever, B1 pode também aparecer como ligada à abertura da válvula tricúspide e mitral, e B2 como a abertura das semilunares, tá? E aí a diferença do tum, que é o som mais grave, com o tá, que seria o som mais agudo.
Isso aqui, gente, é o que costuma cair nas provas. Eu não me preocuparia em aprofundar mais a respeito disso. Acho muito difícil cair, né? Mas lembra que aqui a gente trabalha sempre com a probabilidade daquilo que mais aparece, tá? E aí está aparecendo novamente, então esses detalhes é só para a gente ir frisando direitinho e depois vocês irem olhando, né, e guardando. É sempre lembrar aqui onde que prevalece a primeira bulha, a segunda bulha e o que elas correspondem, né? Então, a primeira, a mitral e tricúspide, a segunda, as semilunares. Aqui tem um mapinha mental, gente, que ele não é meu, tá? Eu achei ele na internet, eu achei muito bom esse mapinha, acho que ele está bem completo, assim, sabe? Bem fácil de entender. Então, por isso que eu trouxe aqui. Depois é algo que eu acho que naquela última semana antes da prova, vale a pena vocês darem uma olhadinha também. Então, reservar aí, né, um tempinho só para dar uma olhada geral, porque eu acho que esse aqui não vai ser tanto o foco, principalmente a ausculta cardíaca cai muito pouco em concurso, a ausculta pulmonar cai mais, tá? Mas aqui a gente só vai pegar e colocar aqui esse destaque, tá joia? E a outra ausculta é a ausculta pulmonar, né? Então, aqui está mostrando os pontos principais de ausculta. O que é importante aqui, gente? A gente sempre lembrar que a ausculta ela deve ser simétrica, né? Bilateral. Então, faz uma e faz outra, para ir comparando os sons, tá? Então, um lado e outro, sempre simétrico e dos dois lados, bilateral. E esse aqui seriam os pontos que a gente tem, né, de ideal, tanto na parte anterior quanto na parte posterior do tronco. Quando a gente faz a ausculta pulmonar, então a gente verifica os murmúrios, né, os murmúrios que são os sons normais, e os ruídos adventícios, que são os sons anormais. Então, a gente tem no som normal o murmúrio vesicular, o murmúrio bronquial, e aqui explica um pouquinho para a gente, né? Que eles podem ser ouvidos na respiração normal. Os bronquiais, mais na cavidade nasal, nos brônquios principais, eles costumam ser maiores, né? E os murmúrios vesiculares, que a gente conhece mesmo, né, como o MV, já é mais na região toda de distribuição do pulmão. Mas esses seriam sons normais. Dos sons anormais, aí a gente tem uma grande variedade de sons, tá? Tem alguns que chamam mais a atenção para a prova de concurso do que outros. Então, o sibilo, por exemplo, é um ruído que cai até que relativamente bem, assim, né, com frequência nas provas, porque ele indica estreitamento das vias aéreas, tá? Então, o que seria esse estreitamento das vias aéreas? Seria o broncoespasmo, quando a gente, então, tem a contração da musculatura lisa, né, dos brônquios, e que acabam, então, gerando por conta desse broncoespasmo, gerando esse ruído. O mais comum da gente ver associação é com a asma, que é quando muitas vezes a gente tem essa situação. Eu não sei se eu vi, se eu não estou lendo rápido aqui e não vi, mas de qualquer forma eu vou anotar aqui broncoespasmo, tá? E na asma predomina na expiração. O barulho, tá, do sibilo. Mas não é só na asma que acontece. Quando a gente tiver estreitamento da via, a gente pode escutar. Outro som que pode aparecer são os roncos. Os roncos, eles estão mais relacionados à presença de secreção. O atrito pleural, que normalmente é quando a gente tem algum desajuste na pleura, né? É como um rangido, uma crepitação
ou um som assim quando a gente mexe o cabelo, assim, faz esse barulhinho, ou de um couro contra couro, um som mais grosso. Isso muitas vezes, essa descrição aparece, né, relacionado ao atrito pleural. Tem também os estertores, que são um pouco mais curtos, né? E aqui, sim, ele relacionando as crepitações com os estertores e o ruído de roçar do cabelo. Então, pessoal, deixa eu só corrigir. O atrito pleural é um som mais grosso, tá? Como se fosse um som mais grosso de couro ou um pano velho, assim, grosso, desidratado. E a crepitação, os estertores, são mais finos, esse do cabelo que eu disse para vocês. Muitas vezes está relacionado com problemas cardiopulmonares e a presença de secreção também, gerados durante a inspiração, e é mais comum na pneumonia, na fibrose e no DPOC. Esses aqui são os principais destaques que a gente tem também, que a gente vê aparecendo mais nas provas, né, em relação à ausculta. Se a gente pensar na avaliação respiratória completa, gente, eu fiz aqui, né, um resuminho, que depois é interessante vocês darem uma olhadinha e perceberem aquilo que vocês, ok, sabem e aquilo que vocês têm dúvida. Então, por exemplo, né, na inspeção do tórax, a expansibilidade do pulmão, se expande de maneira simétrica ou não, a tiragem, que é a tiragem intercostal, que muitas vezes é o afundamento do espaço intercostal quando a pessoa faz a inspiração. As alterações de tórax, né? Tórax em tonel é um destaque sempre que aparece no DPOC. O uso de musculatura acessória, que pode ser também um indicativo de esforço respiratório, e a presença de cifoescolioses muito grandes, que acabam sendo doenças restritivas, né, para o funcionamento pulmonar, não permite que o pulmão se expanda tanto quanto precisaria se expandir. Na ausculta, eu destaquei para vocês, né, cardíaca, os pontos e as bulhas, a primeira e a segunda. Na ausculta pulmonar, o murmúrio, que é o normal, e os ruídos adventícios, especialmente, então, eu destaco o sibilo para vocês, tá? Então, aqui tem só uma captação geral. Um outro elemento que a gente vê muito também na avaliação cardiorrespiratória é o uso da escala de Borg, né? A escala de Borg é a escala de percepção de esforço, a escala de percepção de dispneia. Qual que é o problema da escala de Borg? Existe a escala de Borg e existe a escala de Borg adaptada ou modificada, que é a mais usada no Brasil. Essa adaptada ou modificada é a que está aqui, ela vai de 0 a 10. E aí o paciente relata, né, em relação, pode ser tanto ao esforço, por exemplo, do exercício que está fazendo, quanto pode ser em relação à dispneia que ele está sentindo, né, o desconforto respiratório que ele está sentindo. Então, dentro desse momento que a gente está fazendo um apanhado geral, eu acho que é interessante a gente também citar a escala de Borg, pelo menos para a gente relembrar, né, o que ela faz e quais são as classificações que tem, né? Interessante sempre, né, pessoal, mais ou menos os pontos de corte aqui, daquilo que é leve, moderado ou intenso, porque às vezes ajuda a gente na resposta de algum exercício, de alguma atividade. No exame físico geral, né, a gente falou de sinais vitais aqui, basicamente, né, nessa nossa proposta de organização aqui da aula. Então, alguns itens importantes, né? Inspeção, palpação. Inspeção é olhar, né, gente? Então, muita coisa pode ser vista, identificada. Edema, atrofismo, alteração na face, alteração na deambulação, deformidades, a gente vê. Palpação, cada literatura fala um pouco sobre a palpação, né? Por exemplo, a palpação de pontos de dor, palpação do edema, para ver se tem cacifo, e assim por diante, a gente vai citar. E aí tem um apanhado geral, né, de pontos importantes que a gente deve saber. Então, aqui, por exemplo, na inspeção, quando a gente já olha para o paciente,
atitude, comunicação, locomoção, alteração da pele, né, de coloração, mancha, hematoma, tumor, abscesso, ressecamento, hiperidrose, né, que é o SOA, alopécia, cicatriz, padrões, né, como padrões patológicos, por exemplo, padrões de deformidades, alterações de trofismo, trofismo diminuído, aumentado, amputações. Então, só para a gente ter uma ideia geral, na inspeção são as coisas que a gente observa já no primeiro contato com o paciente. Palpação. Aí os principais pontos, né, que tem na literatura de palpação: dor, edema, temperatura, né, local, se tem, por exemplo, um membro que está mais quente que outro, aderências, hipomobilidade, e pode-se fazer até a movimentação passiva para perceber se tem alguma restrição. Mas avaliação da dor. Então, a escala visual analógica, né, a EVA, é um dos instrumentos mais utilizados. 0 a 10, o paciente identifica ali qual que é o ponto de dor, 0, nenhuma dor, 10, a maior dor possível, tá? Só para a gente pegar e constar aqui como dor. Tônus muscular. Tônus muscular, ele é avaliado, alguns pontos importantes, com a mobilização passiva do segmento. Ele é classificado por essa escala aqui, que é a escala de Ashworth modificada, que é a que é mais utilizada. Se vocês perceberem, a escala de Ashworth modificada, ela gradua do tônus normal até a rigidez, inflexão e extensão. O que acontece aqui, pessoal? Aqui ela está com uma numeração 1, 2, 3, 4, 5. Às vezes a gente vê 0, 1, 1 mais, 2 e 3. Às vezes a gente vê 1, 2, não, desculpa, 1, 1 mais, 2, 3 e 4. Então, isso aqui acaba variando um pouco, tá? Só tomem cuidado, se aparecer na prova, para tentar identificar. Uma coisa é certa, o mais baixo vai ser tônus normal, então ela classifica o tônus normal. O mais alto vai ser o tônus mais acentuado que tiver. E o 3, né, ele vai estar aqui do moderado, tá? Assim, nessa parte do meio. Então, abaixo do 3 ou abaixo do 2, dependendo da escala, vai ser o aumento leve, e acima já vai ser severo e a rigidez. E aqui eu só coloquei para a gente lembrar, né? Que as alterações de tônus, então, só vou falar da hipertonia primeiro. Tônus normal, o quê, né? Hipertonia elástica é espasticidade, que é aquela característica da lesão do motoneurônio superior, acometendo o trato córtico-espinhal, seja no córtex ou seja na medula, e o paciente apresenta outros sinais de liberação. Então, apresenta clonos também, apresenta reflexos profundos aumentados, apresenta sinal de Babinski, sinal de Hoffman, os reflexos superficiais aumentados. A hipertonia plástica já é a hipertonia característica da lesão dos núcleos da base, que é a característica do Parkinson, onde a gente vai ter o aumento de tônus, tanto da musculatura flexora como extensora. Então, costuma classificar mais como uma rigidez, né? Nos casos mais avançados de Parkinson, esse grau de aumento de tônus já é mais severo. E a hipotonia, gente, ela não é classificada pela escala de Ashworth, tá? Então, vocês podem ver aí que na escala não aparece a hipotonia, né? Então, ela vai aparecer nas lesões nervosas periféricas, quando tem a lesão do motoneurônio inferior, doenças cerebelares e fase de choque cerebral e medular, que é a fase aguda da lesão. Algumas pessoas já tiveram essa aula, já viram, outras, quando a gente tiver, a gente fala com mais atenção. Mas isso aqui é o básico do básico que a gente tem que saber sobre o tônus. Se vocês quiserem só acrescentar aí, que eu esqueci de acrescentar, na hipertonia elástica, a gente tem um sinal característico, que às vezes cai na prova, que é o sinal do canivete. E na hipertonia plástica, a gente tem 2 sinais que podem aparecer.
que é o sinal da roda denteada. Acho que vale a pena a gente acrescentar. E o sinal... Opa! Do cano de chumbo, que é a característica que ela tem, né? Como que ela se comporta. Espasticidade. A hipertonia atinge os músculos antigravitacionais, de membro inferior e membro superior, e aqui na hipertonia plástica, atinge todos os grupos musculares com leve predomínio flexor, tá? Esses são os sinais que a gente tem em relação ao tônus, tá joia? Então, para guardar aqui em relação ao tônus que pode aparecer. Essas são as alterações que a gente tem em relação à hipertonia. Então, na espasticidade, sinal do canivete, na rigidez, né, na hipertonia plástica, sinal da roda denteada, sinal do cano de chumbo. Esses aqui, então, são os característicos. Bem, outra variável que a gente avalia são os reflexos profundos. Reflexos profundos também, na aula de neuro eu vou falar um pouquinho mais, né? Mas a gente tem raízes mais específicas, então, bicipital C5, algumas literaturas colocam C5 e C6, o estilo radial, que é aqui, né, no rádio, depois do processo estiloide do rádio, C6, tricipital C7, patelar L3, L4, aquileu do tendão calcâneo, L5, S1, algumas literaturas colocam só S1, que a gente vai fazer, então, a avaliação do reflexo profundo, que é com o martelinho. Os reflexos superficiais também eu vou falar mais na aula específica de neuro. Avaliação da força. A maneira correta de fazer a avaliação da força, gente, é com esse livro aí. Eu não sei se vocês estudaram com ele, é o Kendall, né? O livro clássico de avaliação de força. E aí a gente pega e classifica essa força pela escala de Oxford, que é aquela escala que classifica a força de 0 a 5, né? 0, força ausente, não se observa sinal de contração. 5, força normal, que vai, ser verificada contração da gravidade, uma resistência acentuada. E eu gosto sempre de destacar a força 3, porque é o grau de força onde a pessoa consegue fazer os movimentos contra a ação da gravidade. Ou seja, no grau de força 3, a pessoa consegue já ter algum grau de independência. Então, por isso que eu gosto de destacar, tá? Qual que é a minha dica, pessoal, se cair algum teste de força muscular específico, né? A gente tem que saber o músculo, tá? Que músculo que é. Então, por exemplo, caiu o teste de força muscular do bíceps. A gente tem que saber que ação que esse músculo tem, então, que é coisa básica, né? Que a gente sempre tem que saber. Então, a ação muscular do bíceps é flexão e supinação. E o teste de força muscular, ele parte do princípio de colocar o músculo contra a ação da gravidade. Então, colocando esse músculo numa posição contra a ação da gravidade é quando a gente vai ter o maior recrutamento possível. Então, o bíceps, por exemplo, se ele faz flexão e supinação, eu tenho que fazer flexão e supinação, tá? Do cotovelo, para eu poder fazer o teste de força e isolar ao máximo o bíceps. E isso vocês podem perceber em qualquer músculo. Então, para não ter que decorar todos a forma, né, da prova de função, o que a gente tem que saber? A gente tem que saber o músculo, onde ele está localizado, e a gente tem que saber a ação muscular. E aí, colocar ele contra a gravidade. Eu não acredito que nesse momento vai dar tempo de estudar o Kendall inteiro, tá? Não está dando para ver o nome aqui, né? Não sei se vocês conhecem, esse é o Kendall. O Kendall inteiro, e eu acho até desnecessário.
Então, só para a gente entender direitinho e ajudar vocês na hora de fazer a prova. Uma coisa que também pode cair, pessoal, são as diferentes formas de avaliar a força. O teste de força muscular é sempre o mesmo, colocar o músculo contra a gravidade e fazer aquele teste, né? Para ver se o paciente vence a resistência ou não. Mas dependendo da lesão, cada lesão que a gente avalia grupos musculares diferentes. Então, por exemplo, o mapeamento muscular, que é avaliar músculo a músculo, ele é feito na lesão nervosa periférica. Então, quando a gente tem lesão de plexo, se eu tenho lesão de plexo braquial, se eu tenho lesão de plexo lombo-sacro, eu tenho que avaliar músculo a músculo, fazer um mapeamento mesmo. Então, pegar, por exemplo, o Kendall, no Kendall tem a tabelinha com todos os músculos para a gente pegar e avaliar um por um. Porque dependendo do nervo lesionado, você vai ter um músculo mais fraco ou não. Quando a gente tem a lesão medular, a gente avalia músculo pelo nível motor. Então, quando a gente tem a lesão medular, a gente usa os músculos-chave, né? Músculos-chave, que são determinados pela ASIA, a escala que a gente usa como padrão. Quando tem a lesão encefálica, normalmente a gente avalia pelos grupos musculares. Então, o grupo de flexores de ombro, extensores de ombro, abdutores do ombro, adutores do ombro. Porque lá no meu cérebro, a representação que a gente tem do músculo, na verdade, é do homúnculo. Eu não sei se vocês lembram do homúnculo, que tem a partezinha do nosso corpo. Então, para o nosso cérebro, faz mais sentido avaliar por grupos musculares. E uma outra forma de avaliar força, que é utilizado principalmente na UTI, né, na internação, é a escala MRC. A escala MRC, ela usa, como toda avaliação de força, gente, o mesmo princípio lá, né, de graduar de 0 a 5, mas a MRC, ela avalia alguns grupos musculares, tá? Então, vai avaliar aqui, ó, no membro superior, a abdução do ombro, a flexão do cotovelo e a extensão do punho. E no membro inferior, ela vai avaliar a flexão do quadril, extensão do joelho e dorsiflexão do tornozelo. Então, avalia sempre, né, bilateral, lado direito e esquerdo, a força, como é de costume, com teste de força, mas apenas desses músculos. Então, esses são os grupos musculares. É interessante lembrar quais são os grupos musculares avaliados aí pela MRC e que o ponto de corte da MRC é 48. Então, nota 48 para baixo indica fraqueza muscular. Normalmente, associa-se fraqueza muscular adquirida na UTI, né? Como eu disse, essa escala ela é mais usada em ambiente hospitalar, né, do que em ambiente de clínica. Então, muitas vezes a gente vê relacionado à UTI, vê relacionado a questões de respiratório, tá? Mas eu acho que é interessante também guardar, né, e lembrar. Por que esses músculos? Porque esses músculos são músculos funcionais, para a pessoa ter independência, né, de membro superior e de membro inferior. Então, se vocês olharem, é musculatura principal que a gente vai utilizar para fazer higiene de face aqui e para ficar em pé, tá? Então, esses são os músculos. Mobilidade. Quando a gente pensa em mobilidade, é a ADM, né? Amplitude de movimento. Então, pode-se fazer ela ativa ou passiva, e a gente vai verificar a sensação final, né? Que é quando chega no final da ADM, qual que é o bloqueio que está tendo ali, por exemplo, né? O que aparece de limitação. O movimento osteocinemático, que vocês já conhecem, flexão, extensão, abdução, adução, rotação interna e externa. E pode ser avaliado os movimentos acessórios, que são aqueles da artrocinemática. E daí vem a questão da goniometria, né, gente? Então, a goniometria também é igual ao teste de força muscular. Eu não sei se nesse momento
a gente consegue ter uma ideia realmente importante, né? Tu consegue pegar o livro, pegar o Ruppenfeld, pegar o livro do Alain e olhar tudo direitinho para ver as questões relacionadas à goniometria. Então, que nem eu dei a dica da força, eu vou dar a dica da goniometria para vocês, tá? Primeiro, só para a gente contextualizar aqui de maneira geral. A ADM ela deve ser avaliada ativa e passiva. A ADM passiva normalmente é um pouco maior que a ativa, pois as articulações têm uma pequena quantidade de movimento no final da amplitude, que a gente não consegue com movimento voluntário. Na avaliação da ADM passiva, é examinada a mobilidade, o tipo de resistência tissular sentida no final do movimento, que é essa sensação terminal, e o padrão de limitação. Essa sensação terminal ela pode indicar a causa da restrição, assim como a possibilidade de doenças mais graves, mais leves, agudas, a amplitude dolorosa, a presença de espasmo muscular, ou uma sensação final do movimento vazia, como se estivesse realmente faltando ali alguma estrutura de estabilização. Ao final do movimento, pode-se aplicar uma pressão excessiva, de maneira como for liberada, a articulação retorna ao limite elástico, e isso, quando a gente está testando passivo, a gente passa ali o ponto para ver, né, se a amplitude vai até determinado ponto e ela volta, tá? Não vou falar de sensação terminal, tá, gente? Não entra aqui no nosso objetivo. A ADM passiva ela é medida pelo goniômetro, então todo mundo conhece o goniômetro. Vamos lá. O que eu posso dar de dica para vocês para ajudar, né, caso apareça na prova a questão de goniometria? Então, sempre lembrar, gente, que o goniômetro ele tem essa parte central que é o eixo, né? Esse eixo, ele normalmente ele vai estar alinhado com o centro da articulação, onde você está testando a amplitude de movimento. E aí a gente vai ter o braço fixo e o braço móvel, né? Então, você vai ter aquele bracinho que fica parado e aquele bracinho que se movimenta. Aqui tem algumas figuras só para ilustrar, tá? Depois a gente até aprofunda. Mas a gente vai ter o eixo, que normalmente fica alinhado com a articulação, aí o braço fixo e o braço móvel, que é o que vai se movimentar. O que a gente tem que se lembrar sempre, gente? O braço fixo, ele vai ficar posicionado onde fica parado. E o braço móvel, onde movimenta. Então, vamos lá. Se eu for pegar aqui na articulação do cotovelo, eu vou fazer a variação da flexão. Então, o eixo vai estar bem no centro, o braço fixo vai estar parado aqui no húmero, e o braço móvel vai ser aquele que vai se movimentar junto com o goniômetro. Então, se aparecer questões sobre isso, não precisar estudar o livro inteiro nessa altura do campeonato, tem que pensar qual que é o movimento, qual que é o eixo, que estrutura vai ficar parada, que estrutura vai se mexer. E a outra coisa aí sim é conhecer as ADMs, tá? Então aqui tem, né, todas as amplitudes de movimento consideradas normais. Essa classificação também varia muito na literatura. Essa aqui que está na tela é da Associação Americana de Ortopedia, que é uma das mais utilizadas. Mas pode variar? Pode. Isso aqui, gente, é importante ler, imprimir, colocar na parede, todo dia dar uma olhadinha de novo, né? Pegar, dar uma lida, principalmente naquelas que vocês acharem mais difíceis. Então, tem algumas que são mais fáceis, que a gente sabe assim normalmente. E outras... Desculpa, gente. E outras que são mais difíceis, né? Então, sei lá, flexão do cotovelo eu acho difícil. Então, sempre dá uma olhadinha nela. Desvio radial eu acho difícil. Sempre dá uma olhadinha para ir guardando isso até a prova. Caso apareça, vai ajudar no momento de resolver a questão. Então, assim, mas professora,
Eu vi em tal livro que é diferente. É, gente, é isso aí. Então, tem diferentes, e se vocês procurarem no Google mesmo, vocês vão achar. Amplitude de movimento pela Associação Americana, amplitude de movimento pelo não sei o que lá, amplitude de movimento pela outra associação, pelo livro X, pelo livro Y. Então, isso vai variar bastante, é importante a gente pelo menos ter ideia do que é ali, né, o padrão mais ou menos adequado, né, mais ou menos aquele padrão que é mais comum. Mas eu acho importante pegar, né, e lembrar sempre. E caso apareça, né, uma pergunta de goniometria mesmo, perguntando onde fica o eixo, onde fica o braço fixo, onde fica o braço móvel. Então, sempre lembrar, gente, deixa eu pegar aqui, por exemplo, a abdução, tá? Então, tá aqui, ó. O eixo é a articulação do ombro, certo? O braço fixo está ao longo do corpo, que é o braço que não se move. E o braço móvel, ele vai estar ao longo do húmero. Então, é isso que a gente vai ter que fazer. Não vai ter que fazer na prática, né? Você não vai ter que posicionar e colocar, mas às vezes algumas bancas elas colocam, né? Onde fica o eixo, onde fica o braço móvel, onde fica o braço fixo. Então, qual que é a minha dica? Se isso aparecer, lembra do movimento, concentra, pensa no movimento, pensa onde você colocaria, né? O eixo para poder fazer esse movimento, e aí então pega, né, e vai lendo as alternativas e vendo aquilo que cabe. Aqueles que são mais difíceis, né, então, por exemplo, pronação e supinação, né, que a gente vê aí que o eixo ele já não fica alinhado com a articulação, porque tudo que é a rotação vai ser um pouco mais difícil. O outro, rotação interna, rotação externa. Então, peguem depois essas figurinhas aqui e deem uma olhada, né? Se está em decúbito ventral, se está em decúbito dorsal. Mas, assim, a maior parte das questões dá para a gente responder realmente olhando, né? Pensando nesse ponto que a gente diz. Onde eu coloco o eixo, onde eu coloco o braço fixo, onde eu coloco o braço móvel. Tem algumas que realmente vão ser mais difíceis, principalmente as que envolvem rotação. Inversão, eversão, prono e supino. Então, essas aí, quiserem dar uma olhadinha com mais detalhe, observe aqui na figura, vocês já conseguem depois, né, descrever direitinho onde que vai cada uma das partes. Mas tanto o teste de força muscular quanto detalhes de goniometria, eu não sei se vale a pena nesse momento, a menos que você esteja muito tranquilo, né? Então, você já viu toda a matéria, né, do seu material base, você já está dominando, né, tudo que é mais importante, está com o tempo. Aí sim, pessoal, pega então, né, a referência principal que a gente tem, que é o Hoppenfield. O do Alan, ele é mais simples, o livro, tá? Mas o Hoppenfield é a referência principal. E aí, pode ir estudando, mas eu não acho que é o caso. É que nem o teste de força muscular. Caiu na prova, pensa na dica e vai lá e tenta, né, achar qual é a alternativa mais correta ou mais errada, dependendo do que a banca está perguntando. Uma outra coisa que a gente avalia é a postura. Aqui em postura também, pessoal, em relação à avaliação, a gente vai ter que sempre, né, usar o bom senso quando aparecem questões do concurso, porque daí a gente tem que ver o alinhamento das articulações, né, das estruturas, do pé, joelho, pelve, lombar, torácica, ombro, cervical, cabeça. Então, a gente tem, né, que observar justamente esses posicionamentos nas quatro vistas, então, de frente, de costa, lateral direita e lateral esquerda. Pode utilizar o cimetrógrafo, que é esse quadriculado que vocês estão vendo aí na foto, ou fio de prumo, que daí é só uma linhazinha, né, mas que dá uma referência para a gente, principalmente para a coluna. Normalmente, no pé, a gente observa se tem pé cavo ou pé plano, só para falar um pouquinho das alterações principais, tá? No joelho,
o varo e o valgo, principais que podem aparecer em provas, tá bom? Na pelve, a anteroversão ou a retroversão. Na coluna, em geral, né? A gente observa as curvaturas. Então, se tem as curvaturas anatômicas mesmo, né? Cifose, lordose, se tem essas curvaturas exageradas ou se tem a curvatura patológica, que é a curvatura da escoliose. No ombro, aqui é muito inespecífico, né? Elevação, depressão, a protração, que é aquele ombro para dentro, né? A retração aqui, o ombro para fora. Na cervical também as curvaturas, que a gente tinha dito ali, e a cabeça também, normalmente, protração e retração. Além das inclinações, então, inclinação lateral de um lado, de outro. Então, isso tudo pode ser coisas a serem observadas e que, eventualmente, pode aparecer na prova. O mais comum de aparecer é o varo, valgo e as curvaturas da coluna. Teste de equilíbrio. Então, normalmente, teste de equilíbrio, o que é mais conhecido é o sinal de Romberg. Então, Romberg, esse aqui que o paciente fica com os pezinhos juntos, né, o braço ao lado do corpo e faz de olho aberto e olho fechado. Também pode fazer o Romberg sensibilizado, que é esse aqui que fica com o pezinho na frente do outro e também olho aberto e olho fechado, e aí vai perceber, né, se o paciente tem desvio, tem oscilação do corpo, se mantém firme ou não. Pode-se fazer o teste de equilíbrio unipodal, como por exemplo aqui, então são formas de fazer, né, os testes que a gente pode fazer. Pode fazer salto e pode se observar também na marcha. O mais comum é falar, né, aparecer nas provas sobre os testes de Romberg. Então, Romberg sensibilizado, Romberg normal, para fazer justamente essa verificação do equilíbrio. E na marcha, pessoal, normalmente o que é avaliado, né? Então, é avaliada a largura da base, o apoio do pé, se apoia o pé todo ou não, o comprimento do passo e da passada. A passada é o ciclo, né? Então, do toque do pé direito até novamente o pé direito tocar o solo, e o passo é meio ciclo. Então, do toque do pé direito até o toque do pé esquerdo, do calcanhar. A cadência, que é o número de passos por minuto, o tipo de pisada também pode ser avaliada, né? Se está pronada, que o arco desabado para dentro, se está supinada, que pisa aqui com a lateral do pé. E a outra coisa que a gente avalia são as fases. Então, quais são, como que o paciente faz as fases? Se ele tem todos os elementos da fase, se falta algum elemento, se tem os movimentos articulares ou não tem os movimentos articulares. Então, é uma avaliação bem observacional, né? Aqui nessa figurinha, a perna que está pintadinha de laranja é a perna que está contando, né? Então, a gente tem a fase de apoio com 60% do ciclo, a fase de balanço com 40% do ciclo. Na fase de apoio, a gente tem 2 momentos de duplo apoio, ou seja, que eu estou com o pé no chão, com os 2 pés no chão, desculpa, e um momento de apoio simples, quando eu estou com um pé só no chão. A gente observa, então, se o paciente faz todos esses elementos, né? Na fase de apoio, a gente tem 5 momentos diferentes. Essa nomenclatura dos 5 momentos varia muito, de literatura para literatura. Mas, basicamente, a gente tem, então, aqui no 1, o toque do calcanhar, no 2, o aplainamento do pé, que é quando o pé, né, vai todo no chão, o apoio médio, que é quando a pessoa está num pé só mesmo, avançando o corpo para frente, o 4, o apoio terminal, e o 5, a pré-impulsão, quando está só a pontinha do hálux ali em contato. Na fase de balanço ou na fase de oscilação, a gente tem 3 momentos, que pode ser o balanço inicial, médio e final,
ou a fase que eu gosto mais de pensar, que é a aceleração, aqui balanço médio, e a desaceleração, que é quando quando a pessoa vai voltar a tocar o pé. Então, é isso que a gente observa, assim como observa os movimentos articulares. Então, se todas as articulações, né, estão seguindo aqui esse padrão de movimento, de extensão, flexão, se está o pé, se está o pé arrastando no chão, se está pisando com a ponta do pé e não com o calcanhar. Então, a avaliação da marcha aqui, no geral, é uma avaliação muito observacional. Eu coloquei 2 vídeos extras para vocês sobre marcha, dá uma olhada e depois, na aula de questão, a gente tira mais dúvidas, né, de vocês. Aqui no equilíbrio, a gente tem a escala de Berg também, que pode ser utilizada, só para a gente acrescentar. Não cai muito, tá? Mas importante, né? Só para a gente colocar e não confundir com a escala de Borg, que daí a escala de Borg é aquela de Dispné, a escala de Berg é de equilíbrio. Bem, vamos fechando por aqui esse primeiro momento dessa aula, só um minutinho.